Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E a loja está fazendo parte deste concurso que está mexendo todo o Brasil, que é o Concurso Nacional Unificado. Nós estamos preparando, nós vamos contribuir para a aprovação de muitos de vocês. Nós estamos preparando para o nível intermediário, bloco 8. E hoje eu vou contribuir batendo um papo com você sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas está diretamente relacionado com a nossa realidade brasileira. Alguns livros, alguns autores, eles afirmam, que existe um Brasil antes de Getúlio Vargas, que é o Brasil das oligarquias, que é o Brasil dos coronéis, e o Brasil depois de Vargas. Este Brasil, de fato, ele começa a criar raízes daquilo que tu chamas de industrialização. Pedido que eu faço para vocês. Este vídeo vai ser um pouquinho longo, então a dica é que você assista 15 minutos, respira, anota, mais 15 minutos, para você poder assimilar, beleza? Não vá embora, por favor, fica aqui conosco. O nosso curso é o melhor. Por quê? Porque além daquilo que os outros cursos poderiam oferecer, apostila em PDF, nós temos uma tela, uma lousa digital completamente diferente, que dá uma versatilidade ao curso. São mais de 300 videoaulas de todas as disciplinas, indo direto ao ponto, sem enrolação. Mas nós temos esse diferencial. Qual é o nosso diferencial? Nós vamos ter 40 encontros de aula ao vivo. Você vai acessar a plataforma, eu vou estar com vocês jogando alguns tópicos, corrigindo questões da nossa banca e tirando as dúvidas. Este é o nosso diferencial. Atenção, tá? As aulas são de segunda a quinta, das 19 às 22 horas. Vamos trabalhar, conforme eu disse, com os principais tópicos, mais exercício. Todas as aulas que você não pode ou perdeu ao vivo ficam gravadas até o final do curso. O que interessa, Pantoja? A loja está oferecendo para você este curso completo, com videoaulas, teoria e exercício, mais 40 encontros, que é o diferencial. Você vai ter encontros semanais com os professores de todas as disciplinas. Por quanto, moço? Fala logo, Pantoja. R$420. Esses R$420 você vai poder dividir no seu cartão de crédito. Vem para a loja, moço. Muito bem. Eu fiquei muito feliz, tá, com os comentários que vocês fizeram. O nosso vídeo está rendendo, ele está visualizando. Compartilhe ainda mais. Eu disse, conforme for a participação de vocês, eu venho de novo. Vim. E aí, muitos falaram assim: pô, você foi muito rápido, muito direto em alguns tópicos. Escolhe um assunto, Pantoja, e trabalha ele de forma mais aprofundada. Lembrando, tá? Essas nossas aulas no YouTube, elas não podem ser tão aprofundadas. Então, o que eu faço hoje aqui com vocês, e são as minhas aulas gravadas, são análises. E vocês vão perceber que eu não fico preso a um determinado período. Beleza? Então, vem comigo aqui. Primeira coisa, para eu poder falar sobre Getúlio Vargas, é necessário que você entenda este detalhezinho bem aqui. De 1889 até 1930, você vai ter a chamada República das Oligarquias. De 1889 até 1930, você vai ter uma república em que
O homem que controla, o homem que tem poder são os grandes proprietários de terra. E esses grandes proprietários de terra, desde o período regencial, eles são chamados de coronel. Coronel não é um apelido que o fazendeiro vai ter, não é uma ofensa. Coronel é status. E quando um fazendeiro chegava ao status de coronel, ele tem o poder local que envolve a sua fazenda e a sua área de influência. Tranquilo? De 1889 até 1930, nós temos uma república em que o poder do coronel estava concentrado principalmente em uma economia, que era o café. O Brasil possuía outras culturas, o Brasil possuía outros cultivos, mas a principal economia do Brasil, desde o segundo reinado até a República, era a economia cafeeira. Interessa para nós também que quando esta república ela foi implantada através de um golpe, e este golpe republicano é dado pelos fazendeiros, este golpe republicano é dado pelos antigos monarquistas que se tornaram republicanos de última hora. Republicano de última hora, anota que esse termo é importante. E também você vai ter oficiais, e também você vai ter generais, que muitos eram fiéis a Dom Pedro II, que muitos não se viram tão bem retirando Dom Pedro do poder, mas era o que tinha que ser feito. Então, a primeira ideia que você tem que entender que não existiu proclamação da República. Na verdade, é um golpe. Quando esta República ela foi proclamada, o Brasil precisava de uma nova Constituição. E esta nova Constituição do Brasil foi a Constituição de 1891. Desta Constituição, a de 1891, o que interessa para nós? Diz que o Brasil é uma república federativa. Ok. Se o Brasil é uma república federativa, os estados, eles têm autonomia de criar leis. Os estados têm autonomia de escolher os seus governantes. A Constituição de 1891 diz algo também que é muito importante. O quê? Que todos nós somos juridicamente iguais perante a lei. Negrito, fonte 70. Juridicamente, todos serão iguais perante a lei. Isto é um avanço. Também fez com que o casamento não fosse mais o casamento conjugado. Você pode casar no civil ou pode casar no religioso. O que interessa para nós agora é que a Constituição de 1891, ela estabelece o seguinte, que votariam homens acima de 21 anos alfabetizados. Então, a Constituição de 1891, ela ainda vai deixar grande parte da população de fora. Mulheres, analfabetos, estrangeiros, soldados que estavam prestando serviço militar obrigatório, padres também. Então, quando a Constituição ela diz que votavam homens alfabetizados, você já sabe que vai ser um pequeno número da população que terá o direito de exercer a cidadania. Tem um item que às vezes a gente não discute. A Constituição de 1891, ela diz mais um detalhe. O voto é aberto. Ei, moço, aí pegou. O que significa o voto aberto? Quando o Pantoja for votar, ele é obrigado a se identificar. Quando o Pantoja vota, a comissão eleitoral
sabe em quem o Pantoja votou. E se o Pantoja mora na terra de um coronel? E se o Pantoja, ele depende do emprego do coronel? Este coronel tem como identificar que eu não votei nele. No mínimo, eu perco meu emprego. No mínimo, vou receber uma boa surra. Agora, a população do campo, que é alfabetizada, fazendo escrever o nome e ler alguma coisa rapidinha, também sabia que se não votassem nos candidatos do coronel, eles poderiam, inclusive, perder a vida. Outro ponto que é fundamental. Imaginem que com toda essa situação, alguém que fazia oposição ao coronel foi eleito. Existia a comissão verificadora. E esta comissão verificadora, ela vai encontrar, se não tiver, ela vai criar meios de impugnar a eleição daquele candidato. O que é que eu estou colocando para vocês? Que de 1889 até 1930, você vai ter uma política que vai beneficiar determinado setor da população. Estou te dando o conceito de oligarquia, moço. Fica ligado, mocinha. Eu estou afirmando que, neste período de 1889 até 1930, determinado grupo, ele se mantém e ele detém o poder em suas mãos. Beleza? Muito bem. Já falei para vocês que nós estamos no período da República Velha, já falei para vocês que a principal economia é a economia do café e já falei também para vocês que neste período aqui as eleições eram fraudadas. Qual era o principal objetivo dos coronéis? Manter a economia do café a todo custo, porque era a economia do café que dava lucro, que dava poder. O que acontece? Que no final da monarquia, para o início da república, o café vai sofrer concorrência externa. Alguns locais passam a produzir café. Segundo problema é que o Brasil ele passa a produzir mais café do que o mercado necessita. Você já ouviu, né? Você vai ter uma grande oferta para uma procura menor. Se eu tenho uma grande oferta e a procura é menor, o preço do café vai cair. Os fazendeiros, que são os coronéis, que têm o poder político nas mãos, chamam os governadores e dizem, precisamos mudar, precisamos alterar algumas leis. Eles vão se reunir na cidade de Taubaté e criam uma aberração. Qual foi a aberração? Eles vão estipular que o Estado brasileiro ele vai passar a comprar o café excedente. O Estado brasileiro, através do imposto que você paga, em vez de investir em qualquer outra coisa, o Estado vai comprar café. Vai fazer o que com esse café? A ideia era o Estado comprar café e estocar. Quando o preço tivesse alta, que não aconteceu, o governo venderia. Então você está percebendo que no período da República Velha, o poder dos coronéis não era apenas pela questão política de controlar o Brasil. O poder dos coronéis também era, mas era extremamente importante para manter a estrutura. Qual a estrutura do café? Eu pergunto para vocês, imagina se você produz algodão, cotton cultura. Você não tem os mesmos investimentos que investiram na economia do café. Imagina que você produz tabaco, também você não tem o mesmo investimento. Imagina se você ainda produz açúcar, não tem o mesmo investimento.
O que é que eu estou te mostrando? Que dentro da República Velha existem fazendeiros, existem segmentos rurais que não estão satisfeitos com esta política, que é a política de valorização do café. Um outro ponto que você precisa dar uma lida, ok? É a chamada política dos governadores. Rapidão! A política dos governadores é quando o governo federal ele precisa que os senadores e que os deputados federais lhe apoiem. Quem é que elege senadores e deputados federais? É o poder local. Então acompanha comigo. O poder local é o coronel. O coronel elege deputados federais e senadores que apoiam quem? Que vão apoiar o presidente, que vão apoiar as leis que o poder executivo precisa. Qual é a troca do poder executivo? O poder executivo vai construir estradas, o poder executivo vai construir hospitais, vai dar poder para esses coronéis. Então, esta é a política dos governadores. O que é que eu estou montando? Na chamada República Velha, você tem uma economia que já não anda com as suas pernas. Na República Velha, você tem setores rurais insatisfeitos. E na República Velha, atenção, o preço do café começou a cair. Olha o que eu vou finalizar. Dentro deste período, você vai ter comerciantes, você vai ter empresários, e esse comerciante e esse empresário também quer investimento. Esse comerciante e este empresário também quer, enquanto comerciante e empresário, eu quero que me empreste dinheiro, eu quero que traga energia para minha fábrica, eu quero prosperar. Qual é o problema? Que esses recursos não chegavam. Então, tudo isso que eu estou montando para vocês vai levar a República Velha à crise, ok? A nossa banca, ela trabalha com imagem. E sempre que tiver uma imagem, lembra que você lê a imagem. Aqui eu tenho os outros coronéis de outros estados. E esses coronéis estão tentando subir, estão pedindo apoio, porque o que é que eles querem? Eles querem chegar muito mais próximo do presidente da República. O que é que eles querem? Eles querem o poder da presidência da República. Mas você vai prestar bem atenção no dia da prova. Aqui no chapéu de um coronel, São Paulo, e no chapéu de um outro coronel, Minas Gerais. Vocês já ouviram muitos professores discordarem da política do café com leite. Eu peço para vocês pesquisarem. Pesquisem o período que você vai ter presidentes paulistas eleitos de forma consecutiva. E pesquisa também o número de fazendeiros, de políticos mineiros eleitos presidentes. Então, sim, haverá um predomínio na presidência da República entre Minas e São Paulo. E os outros presidentes que não são mineiros nem paulistas passaram a ter apoio desses dois estados. Então, você está dizendo o quê? Que na República Velha eu tenho duas oligarquias que se destacam. Eu tenho duas oligarquias predominantes. Acontece que você vai perceber que essas oligarquias elas vão se chocar. E quando essas oligarquias se chocam, quem é que vai aparecer? Vargas. Alguém estava pensando, estávamos assistindo uma aula sobre Vargas e o Pantoja está falando quase 20 minutos das oligarquias.
porque o governo de Getúlio Vargas é um governo que vai tentar romper com esses vícios da oligarquia. Beleza? Então, situa agora. Já falei para vocês que de 1889 a 30 é a República dos Fazendeiros. E esta República do Fazendeiro, ela só é possível através do voto do cabresto. Também pedi para você dar uma estudada que a política no Brasil, ela vai existir entre o apoio do poder local e o poder federal, que é a política dos governadores. Também mostrei que o Brasil não teve controle na produção do café e isso vai custar extremamente. O que acontece? Os cafeicultores, sabendo que o preço do café estava caindo, criaram uma lei que o governo vai comprar o excedente de café. Este convênio de Taubaté vai trazer a insatisfação dos outros fazendeiros e do setor médio urbano. Atenção! Os empresários, os comerciantes, a classe média, ela vai se lançar na vida política. E eles lançam um partido muito bem organizado, que é o Partido Democrático. O Partido Democrático até consegue eleger algumas pessoas em alguns cargos, mas o Partido Democrático, ele sabe que ele não consegue bater a corrupção do voto do cabresto. É neste período que você vai ter um movimento. Entendam, o tenentismo, somos nós que damos nome a esse movimento. Não foi dado naquele período. O que foi o tenentismo? O tenentismo é um movimento realizado por jovens oficiais. Esses jovens oficiais representavam o interesse da classe média. Esses jovens oficiais sabiam que a única forma de tirar os coronéis era através de um golpe, era através da força. Então, o movimento tenentista no Rio de Janeiro, 22, o movimento tenentista em São Paulo, 24, e a Coluna Preste, que são mais de 1.500 homens, são movimentos que entendiam que a única forma de derrubar os coronéis era pela via armada. Detalhe, hein? Era um movimento que tinha uma estrutura, sim, que tem um pensamento, sim, só que o movimento não tinha o apelo à população. O movimento tenentista não fala o que o proletário quer ouvir. O movimento tenentista não fala o que o camponês quer ouvir. Então, o movimento tenentista não teve o apoio dos setores populares. Professor, por que o senhor está falando do tenentismo se ele não deu certo? Porque em 1930 os tenentes estarão ao lado de Getúlio Vargas. Rapidola, o movimento tenentista, a origem dele vem do descontentamento da classe média que não aceitava a centralização do poder nas mãos das oligarquias agrárias. O que é que os tenentes criticavam? A corrupção, a fraude eleitoral, o voto do cabresto e a falta de incentivos para o setor urbano, ok? Sempre a nossa banca vai fazer uma analogia com hoje. Então a pergunta para você refletir, dê um pause, amplia. Ainda hoje essa figura é comum? De que forma o movimento do poder dos coronéis, o movimento da fraude eleitoral ainda se faz presente hoje? Então é necessário que a gente faça essa reflexão. Beleza? Sempre que eu colocar este importante, pode ser que eu leia, pode ser que não. Este aqui eu vou ler, os outros não. Você só faz daquele pause e faz a leitura, ok? Senão a aula fica muito maçante. Importante 1. Eram
também reivindicações da coluna Prestes, a obrigatoriedade do ensino público. No Brasil não existia ensino público. Pregavam também a igualdade social. Eles também queriam o fim do voto do cabresto. Entendam, embora o movimento tenentista não tenha tido sucesso, terceira vez, ele mostra que existe uma insatisfação muito grande. Atenção, tá? Acabei de dizer para vocês que a economia do café já não ia muito bem, que o café tinha vários investidores e a economia do café passava por uma crise. Esta crise não era uma crise nova. Acontece que nós vamos ter a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E esta quebra da Bolsa de Nova York em 1929 afeta o sistema capitalista. Não estou exagerando. Empresas, indústrias quebraram no mundo todo. Os investidores quebrados não vão querer investir no café. Os investidores quebrados não vão comprar o café, que é um produto supérfluo. O que acontece? Você sabe que o produtor de café que tem uma dependência maior é São Paulo. Minas produz café, mas Minas também produz leite. O que acontece? Eu comecei a aula dizendo o que para vocês? Que havia um acordo entre São Paulo e Minas Gerais. E nesse acordo entre São Paulo e Minas Gerais era a política do café com leite. Só que, com a crise de 1929, São Paulo vai romper com Minas Gerais. E São Paulo vai lançar o seu próprio candidato. Atenção! Bem devagarzinho, tá? Para que você não confunda. São Paulo irá lançar o seu candidato. E o candidato que São Paulo irá lançar não é mineiro, é paulista. E este candidato é Júlio Prestes. Minas Gerais, que teria que ter sido apoiada por São Paulo, o presidente deveria ser mineiro. O que é que Minas irá fazer? Minas não lança um candidato mineiro. Minas tem uma excelente sacada. Minas vai fazer o que você já estudou, a chamada Aliança Liberal. Minas era um poder eleitoral, sim, mas Minas vai buscar no Nordeste um apoio, que é a Paraíba. E a Paraíba quer apoiar o candidato de Minas, porque a Paraíba tem uma pedra no sapato, que é Pernambuco, por muito tempo. Também Minas sabe que eu tenho outro reduto eleitoral forte, que é o Rio Grande do Sul. Então, quando você ouvir falar em aliança liberal, no primeiro momento é uma aliança improvável. Mineiros, Paraíba, Rio Grande do Sul. Qual será o candidato? Getúlio Vargas. Quem é o vice? João Pessoa. E quem é João Pessoa? João Pessoa é um expoente no Nordeste. João Pessoa é um homem que tem uma influência muito grande, não só na Paraíba. E ele entende que os outros estados, não só Bahia e Pernambuco, têm que ter um lugar ao sol. Então, no momento em que São Paulo rompe com Minas Gerais, no momento em que São Paulo rompe com Minas Gerais, Minas irá criar a chamada Aliança Liberal. Beleza? Aí você vai dar um pause, vai dar um print e vai guardar. Beleza? Este organograma que eu criei
é o organograma que mostra o quanto a Aliança Liberal ela tinha de diferente. Primeiro, a Aliança Liberal ela terá outras oligarquias. Essas outras oligarquias, você vai chamá-las de dissidentes. São fazendeiros que não aprovam mais a continuidade do poder de São Paulo. São fazendeiros que querem uma postura diferente na economia rural. E lembrem que eu disse que São Paulo permaneceu muito tempo preso ao café. Além do Rio Grande do Sul, além de Minas Gerais e além da Paraíba, olha quem nós vamos ter. Aí você entendeu o que eu montei, o Partido Democrático. Lembra que o Partido Democrático queria quebrar as oligarquias? Lembra que o Partido Democrático estava fazendo uma oposição ao voto do Cabresto? O PD vai apoiar Getúlio Vargas. Falei de forma muito rápida para não perder tempo do movimento tenentista. Tenentes que têm fala, tenentes que têm poder, tenente que consegue angariar votos e que atrai o amor da população, também vão apoiar. Por quê? Porque o projeto da Aliança Liberal é um projeto mais modernizador do que o projeto paulista. Olhando para cá, Getúlio Vargas, ele vai lançar o seu projeto. Primeiro, para acabar com o voto do Cabresto, voto secreto. As mulheres que lutavam e lutam tanto, voto feminino. Operários que estavam se rebelando, eram espancados, presos e mortos, anuncia que ele vai beneficiar, vai trazer os direitos trabalhistas. Propostas políticas e econômicas. Quais são essas propostas? Não vamos ficar presos a uma cultura, monocultura. Nós vamos investir na policultura. E Vargas também diz que o Brasil é rural, sim, mas o Brasil também precisa investir no setor urbano. E eu comecei a minha aula dizendo, será com Getúlio Vargas que o Brasil terá uma mudança, que o Brasil terá uma transformação, principalmente em que aspecto? De investimento no setor urbano. Atenção! O projeto da Aliança Liberal é um projeto melhor? Sim. O projeto da Aliança Liberal é um projeto que vai trazer mudanças para o Brasil? Sim. Mas você sabe que Vargas perdeu a eleição. Ponto. Você sabe que a Aliança Liberal também fraudou, meteu a porrada, criou, nomes de pessoas na rua, nas urnas que nem existiam. Então, a Aliança Liberal também não era aquele santinho. Mas o poder eleitoral de São Paulo, o poder eleitoral das oligarquias tradicionais se fez presente. Então, você vai ter a eleição de Júlio Prestes. Pedido que eu faço para vocês. Pedi para fazer o print, Tudo isto que está aqui, Vargas de 30 até 45 irá realizar. O projeto da Aliança Liberal de modernização conservadora. Modernização conservadora moderniza a indústria, moderniza o comércio. Conservador por quê? Limita a participação do trabalhador. O trabalhador não tem que falar, não tem que reclamar. Beleza? Então, você precisa entender que Vargas, de 30 a 45, ele vai iniciar esse processo de modernização brasileira. E aí, o que é que você já viu? Você já viu comigo que
De um lado, você tinha a candidatura do nosso amigo Júlio Prestes e de um outro, a candidatura de Vargas. O poder eleitoral foi tão grande que a vitória é de Júlio Prestes. A vitória é de Júlio Prestes. O que interessa para nós? Vargas, ele tinha o seu vice, que era João Pessoa. E João Pessoa, que tinha problemas muito sérios na Paraíba, ele sofria oposição, também ele era um político extremamente agressivo, ele foi assassinado. Interessa agora o assassinato de João Pessoa, que foi algo por questões pessoais. O assassinato de João Pessoa, que foi por rivalidades, que não era algo estranho, ele vai ser transformado em um fato político. Vão dizer que a morte de João Pessoa é justamente algo que está relacionado ao Júlio Prestes, ao poder paulista. Eles tinham medo de que houvesse uma reviravolta e por isso mandaram matar. Atenção, os tenentes desde 22 desejavam tomar o poder. Os tenentes em 24 desejavam tomar o poder. A coluna Prestes percorreu quilômetros para chamar para a revolução. Agora eu não tenho só tenentes, eu tenho oligarquia, parte dela, e generais. E aí você vai ter o golpe de 1930. Lembra, eu não coloco revolução, jogo rápido. Só posso falar em revolução se houver uma mudança radical na estrutura social. Revolução Francesa, tem um rei, tem um clero, tem uma nobreza. E aqui embaixo, ó, camponês, burguês, artesão, sans-culotte. Revolução. Os caras tomam o poder e assumem. Por que você não pode falar Revolução de 30? Porque Vargas assumiu o poder, eba. Só que quando Vargas ele assume o poder com oligarquias. A oligarquia gaúcha, a oligarquia mineira, a oligarquia paraibana. Então não houve uma mudança radical na estrutura social. Outro ponto que é importante nesse nosso bate-papo, quando Vargas assume o poder, com certeza teremos benefícios para a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora, quando Vargas toma o poder, na verdade ela perde qualquer oportunidade, ela perde qualquer condição de lutar para assumir o poder político. Beleza? Vamos lá? Lembra que a nossa banca pede para vocês fazerem a leitura da imagem? Olhem a imagem com bem cuidado. Aí você já vai identificar que este rapazinho bem aqui é Getúlio Vargas. Vargas era militar? Não. Ele foi, mas ele não é mais. Vargas é civil? Sim. E por que ele está fardado? Porque ele está homenageando os tenentes. Vargas está homenageando os militares que o colocaram no poder. Então, atenção, de 1930 até 1934 é chamado governo provisório. Beleza? Conforme eu disse no início do nosso bate-papo, o que realmente a banca vai discutir com vocês é, primeiro, o que existia antes de Vargas. O que existia antes de Vargas, eu expliquei, que era um poder centralizado nas mãos das oligarquias, uma economia pautada no café, etc. O que é que você vai ver comigo? Você vai ver as mudanças realizadas por Vargas. Aqui
nós não temos condições de esmiuçar. Eu vou analisar, mas de uma forma bem prática. Tranquilo? Então, só para a gente se situar. Sempre que você falar de era Vargas, é o período que vai de 1930 até 1945. Ninguém vai te cobrar isso aqui. É só para você entender o período. De 30 a 34 é o chamado governo provisório. Ele vai ter amplos poderes em suas mãos. De 34 a 37 é o governo constitucional. Por que constitucional? Porque nós teremos uma nova Constituição e ele assume o poder executivo somente. Nota que o período é um período bem curtinho. A Constituição de 34 é a Constituição que teve menor duração. A Constituição de 34, lá para 35, ela já começa a ser alterada por Vargas, porque a Constituição de 34 era liberal demais. Aqui, né, é a aposta de todo mundo, né? O Estado Novo. Sério, sempre que eu faço a leitura de Estado Novo, eu digo, é uma ditadura civil. O Estado Novo é uma ditadura civil. Vargas terá amplos poderes em suas mãos e Vargas vai controlar com mãos de ferro. Beleza? Vamos lá. Pessoal, o que foi o governo provisório? A primeira coisa, ele vai revogar a Constituição de 1891. Se ele revoga a Constituição de 1891, o que acontece? O Brasil não é que ele fique sem leis, mas quem vai elaborar leis provisórias através de decreto será Getúlio Vargas. Então, Vargas de 30 a 34, ele terá o poder de criar leis. Beleza? Atenção! A primeira coisa que Getúlio Vargas faz ao assumir o poder, dissolveu o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que na sua ampla maioria fazia oposição a Vargas, ele dissolve. Vai retirar todos os governadores que não apoiaram a sua candidatura. Se ele retira os governadores, no lugar ele vai colocar os interventores. Em cada estado do Nordeste, você vai ter um interventor. Em São Paulo, interventor. E esse interventor, ele tem a fisionomia, ele tem as características de centralizador, coisa parecida com Getúlio Vargas. Ponto importante para nós, no governo provisório, Vargas percebeu que existia um conflito constante, mas muito constante, entre proletário e burguês. Isso você já sabe, né? Havia um conflito, mas muito intenso. O burguês explorando o trabalhador e o trabalhador indo para a rua, se manifestando, fazendo greve. Acontece que quando o trabalhador foi para as ruas, todos sabiam que o sindicato estava se fortalecendo. Porque o sindicato é a expressão física da vontade do trabalhador. E o sindicato também, ele entendia que não poderia existir mudança nas leis se nós não assumíssemos o poder. Tu tens que eleger um vereador que seja trabalhador. Tu tens que eleger, atenção para isso, um governador que também represente o interesse do trabalhador. Isso tem a ver com o sindicato. Olha o que o nosso amigo Getúlio Vargas fez. Ele cria
o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E daí, Pantoja, agora todas as decisões, todas as queixas, todas as brigas entre proletariado e burguês, elas têm que deixar de existir. Quem vai intervir? Quem é que vai controlar o sindicato? É Vargas. O governo de Getúlio Vargas, ele vai se aproximar do sindicato, ele vai retirar os sindicalistas que percebem o que Vargas queria, e ele vai colocar sindicalistas sem expressão, mas que vão dizer amém para Getúlio Vargas. Interessa para nós também que a partir da criação do Ministério do Trabalho, e isso permanece até hoje, o atrelamento do sindicato ao Estado. Não interessa onde você mora, moço. Já ouviram aquela história? Cobradores e motoristas de ônibus vão fazer greve. Greve! O que acontece? O juiz diz greve legal. Como greve legal? Se o cara não tem um bom salário, se o trabalho é insalubre, não interessa, é ilegal. E se o sindicato não cumprir, é multado. Então, desde o período de Getúlio Vargas, que o sindicato ele terá seu poder limitado. Atenção, vocês já estudaram que Getúlio Vargas impede que Júlio Prestes tome posse, que foi o presidente eleito. Quem assume é Vargas, que Vargas reduz o poder econômico de São Paulo, Vargas limita a política de valorização do café, Vargas diz que para o valor do café ser um valor correto, que o Brasil possa competir, o Brasil deveria produzir menos café e queimar o excedente de café. São Paulo perde o seu presidente, que seria Júlio Prestes, vai perder governador e vai ver que a política do café está sendo cortada, limitada. Pela primeira vez, fazendeiros e donos de indústrias se uniram em São Paulo e você vai ter a revolta constitucionalista de 32. A revolta constitucionalista de 32 é uma revolta em que os paulistas sabem que enquanto Vargas permanecer no poder, eles vão perder o controle do Brasil, e é o que acontece. A partir do momento que Vargas assume o poder, São Paulo vai passar por um período de crise rural e urbana. Os grandes oligarcas de São Paulo não terão o poder que tinham antes. Jogo rápido. Há a revolta? Sim. Ela dura meses? Sim. Os revoltosos se rendem. Mas quando os revoltosos se rendem, Vargas também entende que ele não é uma pessoa intocável. Então, em 1933, você vai ter a convocação de uma Assembleia Constituinte. E a partir de 1933, essa Assembleia Constituinte vai decidir quais serão as novas leis para o Brasil. Importa, e a banca pode cobrar. É neste período que a mulher, ela adquire o direito de votar. Loucura! No primeiro momento, a mulher adquire o direito de votar se ela trabalhar. Se a mulher não trabalhar, para ela votar, ela vai ter que pedir permissão para o seu marido. A partir de 34, isso vai alterar. Então, eu digo para vocês que a Constituição de 1934 é uma das constituições mais liberais. É uma das constituições que vai trazer para o Brasil o conceito de cidadania. Atenção!
Esta Constituição, ela vai ser elaborada através de deputados. Deputados que representam o empresariado, mas também deputados que representam o trabalhador, que é justamente o chamado deputado classista. Vargas, ele vai reservar vagas para deputados dos trabalhadores e vagas para deputados da burguesia. Bacana? Não. Por que não? Porque os trabalhadores, a partir daquele momento, não vão poder eleger mais deputados, porque as vagas, elas são somente aquelas. Então, você vai ter algumas características. Esta Assembleia, você já vai ter o voto secreto. Para tentar reduzir o poder do voto do cabresto, será criado o Tribunal Regional Eleitoral. Você vai ter um órgão que você conhece muito bem. É ele que será responsável pelo controle das eleições. É a partir daí que a questão do voto secreto, ele não só será discutido, mas como será aprovado. Uma das características que vocês conhecem é a questão do nacionalismo. Nesse período, não é Vargas, tá bom? A gente, quando trabalha a história do Brasil, parece que o Brasil está no espaço. O período em que Vargas assume o poder em 30 é o período em que o fascismo ele está crescendo na Europa, que o nazismo está se enraizando na Alemanha, e que nos Estados Unidos, que a gente fala tanto, você vai ter um presidente que controla a economia. Então, aquela ideia de liberalismo, aquela ideia de independência econômica vai para o espaço. Então, não é a característica de Vargas, é uma característica mundial, uma intervenção estatal. Um Estado forte. Pantoja, e o federalismo? A Constituição de 34, ela vai estabelecer que cada Estado terá o direito de eleger seu governador e elaborar suas próprias leis. Só que eu disse o quê? Essa Constituição, ela é criada em 34, em 37 Vargas acaba com ela. Eu coloquei aqui para vocês e aí você vai dar o print, tá? Primeiro, características da Constituição de 34. Manteve os princípios básicos da de 1891. O Brasil será uma república federativa. Lembrando que você terá os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E aquilo que eu já falei, a criação do voto secreto. Atenção, criação do Tribunal do Trabalho, e aí já se começa a criar leis específicas para o trabalhador, e dentro dessas leis específicas do trabalhador, você vai ter o direito à liberdade de organização sindical. O trabalhador terá a liberdade de se organizar, só que essa organização está sob a ótica, a fiscalização do Estado. Possibilidade de nacionalizar empresas estrangeiras e determinar o monopólio estatal sobre determinadas indústrias. Lembrando que não é Vargas. No mundo, os grandes estadistas, eles começam a criar empresas nacionais. É nesse período que você vai ter uma identificação maior com os símbolos da pátria. É nesse período também que as empresas internacionais, elas terão uma dificuldade de se instalar no Brasil, a não ser que ela faça um acordo melhor com Getúlio Vargas. Características da Constituição: as disposições transitórias estabelecendo que o primeiro presidente da República seria eleito pelo voto indireto. E, moço, em 1934, Vargas coloca essa pegadona. Você terá eleição para presidente? Sim.
Só que nessa eleição para presidente, a população não vota. Só que nessa eleição para presidente, quem vai votar são deputados e senadores. Fica muito mais fácil para Vargas pressionar os deputados e os senadores. Então, você pode perceber que de 1930 a 34, Vargas vai criando toda uma estrutura para quê? Para centralizar cada vez mais o seu poder. Última vez que eu falo, o que é que estava atrapalhando os planos de Vargas? A Constituição de 34. Muito bem. Eu disse para vocês que de 1930 a 34 é um governo provisório, é um governo que Vargas ele vai fazer o possível para se manter no poder. E você já viu que em 34 ele não corre risco. Por que não corre risco? Porque você vai ter uma eleição para presidente pelo voto indireto. Olhem o que pode ser cobrado de vocês. Acabei de dizer, não deve ter 5 minutos, que nós não podemos analisar a história do Brasil olhando apenas para o Brasil. Dica do Pantoja: pega uma videoaula, pega uma leitura rápida e analise o mundo nesse período. Você precisa ler um pouquinho, bem rápido, nazismo, fascismo, Segunda Grande Guerra Mundial. No período em que Vargas assume o poder, você vai ter duas ideologias que estavam se fortalecendo no mundo. Uma delas é o fascismo e a outra ideologia era o socialismo. Fascismo, socialismo. Sempre que você olhar para fascismo e que você olhar para nazismo, é um Estado forte, é um Estado com poder centralizado, é um Estado que vai utilizar os símbolos, desfiles, e é um Estado também que vai criar monstros para a população temer. Eles possuem algumas frases. E esses fascistas italianos, eles vão estar presentes na Espanha. Esse italiano vai estar presente em Portugal. Tanto Espanha quanto Portugal serão países fascistas, igual a Itália. E esse fascismo chega no Brasil. Nós temos um cara que vai se destacar no fascismo brasileiro, que é o Plínio Salgado. E Plínio Salgado é um dos fundadores da Ação Integralista Brasileira. Bem direto, moço. Todas as vezes que você lê A e B, é um partido fascista. É um partido da classe média, é um partido do empresariado, que não quer saber de democracia e que ela vai bater de frente com o socialismo. Também tem cunho racista, principalmente em relação a determinados povos, ok? Características da A e B. Desta maneira, queriam acabar com os vários partidos políticos existentes na época. Em seu lugar, queriam uma democracia orgânica. A Ação Integralista Brasileira possuía representações em quase todos os estados. Isso aqui, pessoal, eu acho muito importante, tá? A A e B chegou a ter de 500 mil a 1 milhão de filiados. Recentemente, em São Paulo, foi identificado uma reorganização da A e B. Beleza? Atenção aqui. Estado Novo, finalmente. Estado Novo é aquilo que você diz. Se não falar em Estado Novo, Pantoja nem deu aula hoje. Então, o que é que eu estou colocando para vocês? Primeira coisa, nós falamos da A e B. Para fazer oposição a A e B, você vai ter a chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora.
A ANL, atenção, é um partido aonde existem socialistas, sim, mas também existem tenentes, mas também existem outras pessoas que só defendiam a democracia. Então, nós sempre lemos que a principal característica da ANL é o socialismo. Vou dizer de novo, dentro da ANL havia um número significativo de socialistas? Sim. Mas dentro da ANL haviam outros setores que não estavam ligados ao socialismo. O que é que a ANL defende? A liberdade de expressão. A ANL defende a luta do trabalhador, liberdade sindical, e a ANL faz uma crítica a Vargas. Moço e mocinha, presta bem atenção. Em 1930, Vargas não foi eleito. Ele assumiu através de um golpe. Em 1934, ele foi eleito, mas pelo voto direto. E eu comentei, eu expliquei para vocês que nesse governo provisório, Vargas ele foi centralizando o poder. Lembra que Vargas, de 30 a 34, ele retira os governadores dos outros estados? Que ele coloca em seu lugar interventores? Então, a ANL irá fazer, sim, uma crítica a Getúlio Vargas. Interessa o que para nós? Getúlio Vargas permitia as marchas, os espancamentos que os membros da A e B realizavam se tinha uma greve, porque Vargas não é que ele fosse fascista, mas ele sabia que a A e B estava apoiando ele. A ANL não tinha essa liberdade toda. E em determinado momento, a ANL foi fechada. Quando a ANL é fechada, atenção para isso, o que é que você vai perceber? A ANL é fechada e você vai ter uma discussão que a única forma de tirar Vargas do poder era através de uma revolta, de uma revolução. A ANL, ela vai trazer um homem extremamente importante para os militares, vou falar devagar, Luiz Carlos Prestes. E o Luiz Carlos Prestes era o líder da coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes estava, sim, na União Soviética. E ele, sim, discutia o socialismo. Vem junto com ele uma alemã, que é Olga Benário, vocês já ouviram. E junto com os membros da ANL, eles decidem derrubar Vargas. Jogo, mas muito rápido. Quando a ANL tenta derrubar Vargas, o movimento que ela faz não deu certo. Eles se rebelam, os integrantes serão presos, Luiz Carlos Prestes será preso, Olga Benário é enviada para a Alemanha. Só que Vargas vai aproveitar a tentativa de golpe da ANL para implantar o quê? O Estado Novo. É isso que interessa para vocês. A ANL tentou derrubar Vargas? Sim. Ela foi bem-sucedida? Não. Quando a ANL não consegue derrubar Vargas, os jornais e a rádio começam a jogar uma palavra que nunca existiu, intentona comunista. E, mocinha, eu pesquisei e como o termo intentona, até que eu cheguei no artigo. O que significava intentona? Os loucos comunistas. Seria isso. E aí você vai ter a criação de algo que permanece até hoje, o chamado terror vermelho. O medo do comunismo. Os comunistas queriam tomar o Brasil.
Os comunistas iriam tirar Vargas. A Igreja Católica não vai mais existir, hein, moço? Nesse período aqui. Você não vai ter mais escolha de escolher profissão. E aí você vai ter o quê? Um medo. Medo de quê? De tudo isso que os comunistas irão fazer. Opa! Teríamos uma eleição para presidente. Só que Vargas, em 37, utilizando o medo dos comunistas, utilizando uma estratégia de dizer que existia um homem chamado Cohen, que era comunista, e esse Cohen tinha um plano. Olha o plano que a União Soviética mandou ouro, que a União Soviética estava conspirando para derrubar de novo, outra vez, novamente, Getúlio Vargas. Para quem se perdeu, fica ligado. Eu estou dizendo que ocorreu a intentona comunista em 35. Ok. Eu estou dizendo que Vargas vai utilizar essa revolta, que chamaram de louca, a seu favor. De que forma? Os jornais vão criar o que tu chamas de fake news do que poderia acontecer no Brasil se eles tivessem assumido o poder. Vargas, em 35, ele que anula aqui completamente a Constituição de 34. E ele começa a perseguir, ele começa a prender todos aqueles que fazem oposição a ele, comunista ou não. Tudo bem? Em 37, Vargas é avisado que ele não poderia concorrer à eleição. Vargas, ao ser avisado que não poderia concorrer à eleição, se reúne com empresários, com políticos, com a burocracia, com militares, e os caras criaram o Plano Cohen. Criaram um homem chamado Cohen, que até hoje não foi encontrado, e que esse Cohen tinha uma carta mostrando como existiria a invasão de novo do Brasil pelos comunistas. Rádio, jornais e o medo. E o que acontece? Vargas, para impedir esse grande mal, assumiu o poder. E a partir de 1937, Vargas, ele terá total poder em suas mãos. E esse total poder em suas mãos, tu chamas de Estado Novo, que eu chamo de ditadura civil. Ok? Então, só para a gente respirar. Em março de 1935, foi criada no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, organização política cujo presidente de honra era Luiz Carlos Prestes. Inspirada no modelo das frentes populares, que surgiram para impedir o avanço do nazifascismo da Europa para o Brasil, a ANL defendia propostas nacionalistas e tinha uma de suas bandeiras a luta pela reforma agrária. Atenção! Embora liderada por comunistas, conseguiu trazer, congregar os mais diversos setores da sociedade e rapidamente tornou-se um movimento de massa. Aí você vai ter um choque entre a AIB e a ANL. Muitos militares, católicos, socialistas e liberais, desiludidos com o rumo do processo político em 30, quando Getúlio Vargas, pela força, assumiu a presidência da República, aderiram ao movimento. Esse movimento era um movimento de derrubar Vargas. O primeiro levante começou no dia 23 de novembro de 35, em Natal. No dia seguinte, você vai ter em Recife.
e no dia 27 no Rio de Janeiro. O que acontece? Eu disse para vocês que tem toda uma discussão se Vargas sabia, se Vargas se antecipou. Para nós interessa que o movimento não deu certo. Eles não conseguiram atingir o seu objetivo, que era chamar a população, parte dela foi para as ruas, e de trazer os militares como seu aliado. Sem contar com a adesão do operariado e restrita a 3 cidades, a rebelião foi rápida e violentamente debelada. A partir daí, uma forte repressão se abateu, não só contra os comunistas, mas todos aqueles que faziam oposição a Vargas. De 35 a 37, você vai ter milhares de pessoas que serão presas, torturadas e desapareceram. Milhares de pessoas foram presas em todo o país, deputados, senadores, prefeitos, inclusive a Olga Benário. Ok? Aí, o que é que vai acontecer? Acontece para nós entendermos que de 35 a 37, Vargas ele vai criando uma forma de governar, aonde literalmente ele vai ou retirando do poder, ou ele vai prender, ou ele vai mandar matar os seus opositores. Outra característica que você tem que entender. Lembra que a Constituição de 34, ela dizia que o Brasil era uma república federativa, autonomia dos estados. Vargas não era a favor disso. Quando Vargas dá o golpe em 37 e implanta o Estado Novo, ele vai acabar com a autonomia dos estados. A despeito de seu fracasso, a chamada revolta comunista fornece pretexto para o fechamento do regime. Depois de novembro de 35, o Congresso aprova uma série de medidas que cerceavam o poder de expressão, que cerceavam o poder de manifestação e dava amplos poderes para o Executivo, quase poderes ilimitados. Isso vai culminar com o Estado Novo em 37. Ok? Já expliquei para vocês que após a intentona comunista, Vargas cria o Terror Vermelho. Já mostrei que ele foi avisado que ele não poderia participar da próxima eleição e é criado o chamado Plano Cohen. E neste Plano Cohen, você já sabe que encontraram uma carta de um cara que nunca existiu, que era comunista. Vargas vai para a rádio e ele vai ler esta carta. E a população, com medo, parte dela, diz, é Vargas que tem que permanecer no poder. Lembrando, tá? Uma pequena parte da população tinha dinheiro para comprar jornal. Uma pequena parte da população tem dinheiro para pagar a educação para o filho saber ler. Então você vai ter, principalmente no governo de Vargas, a criação de uma máquina de divulgação, que é o rádio. Moço, mocinha, se você acha que o teu celular, que o teu smartphone é sensacional, é porque você ainda não leu a extensão e a revolução do rádio. Lembrando que as ondas são AM, do Rio de Janeiro, o Brasil todo escutava Vargas, lembrando que o rádio consome pouquíssima energia e Vargas vai criar toda uma estrutura de comunicação. Então, é importante você entender que Vargas não faz nada só. O professor Pantoja, às vezes, pisa na bola, porque a gente coloca Vargas, como se ele fizesse tudo sozinho. E, na verdade, eu coloquei para vocês que ele teve que ter o apoio de vários setores. Por que esses setores vão apoiar Vargas?
Eu disse hoje, porque os setores entenderam que Vargas está modernizando a agricultura do Brasil, Vargas está modernizando a indústria do Brasil, mas ele está cerceando, ele está controlando, quem, moço? Os movimentos civis, o operário, o camponês. Tranquilo? Vem comigo. 10 de novembro o Congresso é fechado, comunicado em rede nacional, cancela as eleições. Lembrem, Vargas joga a ideia do medo e para que não hajam ameaças, atenção, o Congresso é fechado. Além do Congresso ser fechado, partidos políticos serão extintos. Lembra que eu disse ditadura? Se tu não tens legislativo e se tu não tem partido político, quem é que vai governar? Vargas. Vargas, ele vai chamar um jurista chamado Francisco Campos. Francisco Campos, ele vai ser um dos homens que vai estar presente na elaboração da Constituição de 37 e na Constituição da Ditadura Civil-Militar de 67. Não é coincidência. Beleza? Constituição de 37 concentra os poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente. Estabelece eleição indireta para presidente, que nunca houve. Ele disse que ia ter essa eleição indireta, mas nunca aconteceu. Acaba com a liberdade econômica. É o Estado que vai dizer aonde deve e aonde não deve ser investido. Como o Brasil estava num estado de guerra, é admitida a pena de morte em algumas situações. O trabalhador não pode mais grevar. Funcionário público que faz qualquer crítica a Vargas e que tenha uma atitude suspeita, ele pode ser exonerado. Previu a realização de um plebiscito para referendar a Constituição, que nunca aconteceu. Adoro essa imagem. Essa imagem está comigo há mais ou menos, pessoal, 28 anos, de boa. Eu tento tirar essa imagem e eu não consigo. Lembra o que eu vou dizer? A nossa banca, ela considera a imagem um texto. Primeira coisa, se situa no período. O Estado Novo foi a salvação do Brasil. Glória ao seu fundador. Atenção, o rapaz pergunta para Vargas: catalepsia? Não, fratura de crânio. Aqui, pessoal, estaria escrito, tá? Política. Então, Vargas vê a política, o político, como grande palhaço. E olha o tamanho do porrete que Vargas vai agredir. Isso não é brincadeira. Vargas, ele vai ter atitudes centralizadoras. Pantoja, lá no chat tu vais perguntar: eu posso dizer que Vargas ele é fascista? Não. Pantoja, eu posso dizer que Vargas é nazista? Não. Eu posso dizer que Vargas é totalitário? Também não. É tanto totalitarismo quanto a ideia de fascismo e nazismo tem que ter ideologia e tem que ter partido. Vargas não possui isto, ok? Não há uma ideologia varguista. Atenção, sempre que você fala em Estado Novo, tá? Bem rápido aqui, DIP e DOP. Bem rápido. O DIP é o órgão que vai criar, é o órgão que vai jogar a imagem de Vargas que nós temos até hoje. Alguém disse: Vargas para o patrão é mãe. Dócil, amorosa, que tem compreensão. Para o trabalhador, ele é um pai severo, que bate. Os caras mudaram. Vargas é o pai dos pobres. E a ideia de Vargas ser o pai, ele vai mudar essa concepção.
É um pai que acolhe, que se doa, que se preocupa. Lembrando que o DIP não é apenas propaganda, também é censura. E aqui é um órgão de coerção, é o órgão que vai investigar, é o DOPS, que vai prender, que vai torturar. Vale a pena você fazer esta leitura, tá? Tanto o DIP quanto o DOPS, o DIP principalmente é o órgão que vai ter no rádio, que vai ter no radialista, que vai ter nas cantoras do rádio o centro de difusão da ideologia varguista. Lembra, moço, mocinha? Você vai para o TikTok, você vai para o Instagram, você vai para o Face, você vai para várias redes sociais. E você pode perceber que quando você diz eu sigo aquela pessoa, às vezes é porque você pensa como ela. Aqui, meu amigo, ó, é tudo junto. Você vai ter a família inteira ouvindo as rádios novela. Você vai ter as famílias inteiras discutindo, brigando pelas disputas dos melhores cantores e cantoras. Então Vargas vai utilizar esse momento para jogar a sua ideia. Como a maioria dos opositores estão presos, alguns desaparecidos, mortos, e há uma censura, você não tem a contraposição, você não tem a outra crítica, beleza? Então, o rádio terá uma importância fundamental para estreitar as relações entre o Estado e a classe trabalhadora. Marcondes Filho tratou de intensificar a sindicalização e, ao mesmo tempo, de utilizar instrumentos de comunicação de massa como o rádio. Foi nesse contexto que ganhou maior dimensão o programa radiofônico A Hora do Brasil. O que hoje você tem, a Voz do Brasil, que você já tira, você esperava a Hora do Brasil. Porque na Hora do Brasil você vai ter os melhores locutores, as melhores cantoras, e eles sabiam o momento exato de difundir as ideias, ok? Aí você já ouviu 300 vezes, mas vale a pena, né? Lembrem que no primeiro momento, eu, através do samba, olha a questão afro, moço, loja, nós estamos já gravando essas aulas sobre a contribuição do negro. E não podemos falar da contribuição do negro se não falarmos de samba. O samba, ele tem alguns momentos que é melancólico, o samba tem alguns momentos que ele já é mais alegre, mas tem alguns sambas que fazem a crítica social. Ataúfo Alves, o bonde de São Januário leva mais um otário. Sou eu que não vou mais trabalhar. Quem trabalha é otário. Eu não quero ser otário. Então, você vai poder discutir comigo, ao vivo lá pelo chat, a ideia do que é ser malandro. Por que quem trabalha, tá, é homenageado, o trabalho dignifica o homem, e quem não trabalha é malandro? É claro que o DIP não quer que o trabalhador seja chamado de otário. O ataúfo vai ser chamado, vão apertar os seus testículos e ele vai ter que mudar esta letra musical. Então, olha a mudança. Versão alterada. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo isso e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Sou feliz, vivo muito bem. O que interessa para nós? Interessa que a gente precisa, sim, estar preparado para fazer algumas interpretações. Se o Pantoja interpretar todas as letras musicais, você perde esse poder de interpretação. Atenção, olhem essa letra musical. Já me afastei, vou dar um tempinho, dê aquele pause, amplia, reflete aí. Se eu precisar algum dia de ir para o batente,
não sei o que será, pois vivo na malandragem e vida melhor não há. Oi, trabalhar sou obrigado, por gosto ninguém vai lá. Então, é importante você perceber que mesmo que o DIP exista, você ainda vai ter autores que vão conseguir furar a censura. Eu resolvi uma questão que eu considerei extremamente difícil. Eu tive que fazer uma leitura para ganhar segurança. Eu disse para vocês, ao longo dessa aula, que o Brasil, na Constituição de 91, na de 34, a principal característica que o Brasil era uma república federativa. E que o Brasil, sendo uma república federativa, os estados tinham autonomia. Vargas, em 37, retira governadores que não eram seus aliados e coloca novamente os interventores. E Vargas também ele vai fazer o possível para que o Brasil não tenha uma identidade federativa. Vargas desejava que o Brasil tivesse uma identidade nacional. Teve um desfile e esse desfile foi realizado por estudantes. Cada estudante pegava uma bandeira de um estado, colocava aqui aonde tinha chama e essa bandeira era queimada. Eu estou queimando a bandeira do teu estado, porque eu estou dizendo que não interessa o teu estado, interessa o Brasil como um todo. O evento conhecido como Queima das Bandeiras Estaduais foi uma cerimônia realizada na Praça Roosevelt, no Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro de 37, pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, como parte das solenidades cívicas de comemoração da Festa da Bandeira. Atenção, a partir do momento que foi instalado o Estado Novo, as relações entre patrão e empregado ficaram mais ainda limitadas ao Estado. Os trabalhadores, sim, ao longo da Constituição de 34 e de 37, tiveram vários direitos. Você precisa estudar os direitos trabalhistas criados no governo de Vargas. Mas o problema é que o sindicato não erra. Ele ainda continua sob a tutela do Ministério do Trabalho. E lembrando que você não poderia estar associado a 2 sindicatos, somente a um. Beleza? A ideia que eu coloquei para vocês, né? Pai dos pobres. Novas leis foram editadas com o objetivo de consolidar no país uma estrutura sindical baseada no corporativo. Fortaleceu, enfim, o Ministério do Trabalho e com o decorrer do tempo você vai perceber que a imagem de Vargas é a imagem que protege o trabalhador. Lembrando que não há a censura aberta contra o Vargas. Fica melhor para ele manipular. Aqui, ó, teatrinho do pai dos pobres. Vamos brincar de sindicato? E aqui o trabalhador dizendo, oba! Lembrem que a Constituição de 37, ela vai fixar as diretrizes de controle em relação ao sindicato. Importa para nós, salário mínimo, ele é regulamentado em abril de 38, devendo corresponder às necessidades básicas de um trabalhador. Antes não havia o salário mínimo, então o patrão poderia pagar determinado valor estipulado pelas leis trabalhistas, pelas leis do comércio. Agora não, você vai ter uma base. Foram confirmados direitos trabalhistas já fixados na Constituição de 34. Salário mínimo, importante, depois de 12 meses, você tem direito a férias anuais,
obrigatório, e hoje você quase não tem descanso semanal, e mantiveram a Justiça do Trabalho. Isto aqui é importante, moço. Aqui você vai ter a criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O documento-chave que vai colocar em vigência todas as regras foi criado com o Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio, Dia do Trabalhador de 43, que aprovou a consolidação das leis trabalhistas. Este decreto de lei possuía 922 artigos. Lembrando, tá, que grande parte das leis trabalhistas, elas eram aplicadas para o trabalhador urbano. O trabalhador rural, ele não foi agraciado com essas leis. Então, as leis trabalhistas é para o setor urbano, não para o setor rural. No Brasil, atenção, essa data era lembrada pelos trabalhadores desde a Primeira República, mas apenas durante o Estado Novo, 1º de maio, se tornou feriado. Olha a jogada, no mundo todo, o 1º de maio é dia de luta. No mundo todo, o dia 1º de maio é o dia que você vai para as ruas para lutar pelos seus direitos, para exigir melhorias. Não era feriado. Opa, se o trabalhador não vai para a fábrica, se o trabalhador vai protestar, Vargas transforma o 1º de maio em feriado. Feriado por quê? O cara já não sai de casa. Feriado porque vai ter festa, jogo de futebol com estádio aberto. Você vai ter sorteio de brindes, bebidas. Ou seja, o dia 1º de maio, se você analisar hoje, está completamente descaracterizado. Beleza? Aí aqui a gente vai ser bem práticozinho, tá? Para vocês não ficarem tão cansados. Eu disse que você não pode entender o Brasil se você não olhar para o Brasil enquanto algo que faz parte do mundo. Você vai ter a Segunda Grande Guerra Mundial. Tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, o Brasil ele se manteve neutro nos primeiros momentos. Lembra, moço, que aqui no Brasil o que não faltava era fascista. Aqui no Brasil o que não faltava era nazista. Você tinha dentro da Amazônia vários nazistas entendendo como poderiam implantar determinado setor. Eles vão fotografar, analisar espécies. Sim, os nazistas estavam por aqui. Só que os japoneses atacaram Pearl Harbor. Só pronuncia uma vez, tá? Quando os japoneses atacam Pearl Harbor, os norte-americanos têm um pretexto para entrar na guerra. Quando os norte-americanos entram na guerra, eles também sabem que vão ter que atacar os alemães e os italianos. Os norte-americanos precisavam de quê? Do litoral brasileiro, porque da América do Norte até a África era extremamente complicado. Os norte-americanos precisavam do litoral brasileiro para quê? Para levar munição, armamento. Os norte-americanos vão precisar de látex para borracha. Então, o nosso amigo Franklin Delano Roosevelt vem ao Brasil. E o presidente Franklin Delano Roosevelt, quando vem ao Brasil, ele faz ofertas a Vargas. Quais são as ofertas? De ser sócio em indústrias. Quais são as indústrias que o Brasil precisa? Siderurgia. O Brasil tinha siderurgia, mas não em grande porte. O Brasil importava grande parte do seu ferro. Os norte-americanos vão oferecer tecnologia, parceria e dinheiro. Vamos ter um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil. Neste acordo entre Estados Unidos e Brasil, as pessoas sempre dizem: olha como Getúlio Vargas foi esperto, olha como ele sabe negociar. Ei, moço, Vargas, ele sabe.
que se ele não fizer acordo com os norte-americanos invadirão o Brasil. Havia uma previsão dos americanos invadirem o Brasil, dos norte-americanos invadirem o Brasil, e essa invasão iria levar mais ou menos 12 horas. O que acontece? O Brasil, que estava muito, né, para o lado direito, fascista, o Brasil que tem um cara com poder centralizado, o cara que fechou o Congresso, fechou o partido político, está do lado, entre aspas, de um país que simboliza a democracia. Inclusive para a guerra, o Brasil foi. Problema: acaba a Segunda Grande Guerra Mundial. E quando acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler comete suicídio, Mussolini é morto, o fascismo espanhol, o fascismo português em crise. Todo mundo olha para Getúlio Vargas. Era uma incoerência Vargas permanecer no poder. Então, os grupos que estavam amordaçados, os grupos que faziam oposição a Vargas, mesmo correndo risco de vida, aproveitaram esse momento em que a democracia, em que os militares, voltando da guerra de uma forma oportunista, passaram a fazer críticas a Vargas, a um acordo. Qual foi o acordo? Vargas entrega o poder. Então, em 1945, Vargas entrega o poder. O balanço é que o Brasil realmente terá uma diversificação na agricultura, a questão da podicultura. É muito bom porque o Brasil terá as suas siderúrgicas, que até hoje dão a estrutura, a independência que o Brasil precisa. Haverá uma valorização maior em relação ao trabalhador. Mas nada é o suficiente, porque Vargas, de 37 a 45, foi um ditador. Ele governa só, ele persegue, ele mata. É muito importante que a gente não esqueça que quando você lê Estado Novo, você está lendo uma ditadura civil. Nós vamos agora discutir duas questões, justamente para nós termos uma ideia como a nossa banca, ela discute o governo de Getúlio Vargas. Lembra o que eu te falei, né? Esta videoaula, ela era bem maior e eu espero que vocês quebraram essa aula em 3 momentos. Beleza? Só para ter uma ideia, nós não aprofundamos, né? Nós fizemos análises. Ponto importante que alguém pode colocar no chat, hein? Não esquece, é no governo de Getúlio Vargas que você vai ter negros que vão pleitear a liberdade da capoeira. Porque no início da República Velha, a capoeira é proibida. E no governo de Vargas, a capoeira ela volta a poder ser dançada, a luta, né? Ela pode ser praticada. Beleza? Então, aqui a gente vai bem diretão. Legal? Nossa banca, tá? A crise social e política que abalou a estabilidade da República Velha quebrou a hegemonia das oligarquias no poder e preparou o terreno para a Revolução de 30. Foi motivado pela... Aí você vai entender. Eu não poderia começar este bate-papo com Vargas. Eu preciso fazer uma discussão da crise da República oligárquica. Olha o que a questão ela está discutindo. A crise social e política que abalou a estabilidade da República Velha quebrou a hegemonia das oligarquias no poder e preparou terreno para a Revolução de 30.
foi motivada pelo o que motivou a crise. Ei, moço, tu tens que estar muito ligado ao comando. A crise existiu? Sim. Esta crise vai ter como resultado a Revolução de 30. Mas o que eu quero saber, o que motivou essa crise? Aprofundamento do rompimento oligárquico pelas rebeliões tenentistas, pela insatisfação da classe média urbana, das representações políticas de pressão reivindicatória das classes operárias. Notem, lembrem que eu passei quase 29 minutos, eu fiquei memorizando, para explicar a crise da República Velha. Esses 29 minutos estão bem aqui. O que leva à crise na República Velha está bem aqui. Beleza? Pantoja, por que não pode ser a B? Aliança política entre burguesia industrial e a classe média urbana. E o operariado, né? Não existiu essa aliança entre burguesia nem operariado. Tanto burguesia quanto operariado são classes antagônicas. C. Por que não pode ser a C? Quebra do compromisso político entre as oligarquias agrárias, ok, e os trabalhadores rurais. Não existia esse compromisso, né? As oligarquias agrárias, elas não têm uma união, elas não têm uma relação de parceria com o trabalhador rural. Fortalecimento da união entre a oligarquia paulista e mineira, não existiu o fortalecimento. E, moço, olha o comando. Se o comando está dizendo crise, como é que tu vai marcar fortalecimento? Tá ligado? Vem comigo aqui. E descontentamento da burguesia industrial com o tratamento dado pelas oligarquias ao movimento operário. O cara está dizendo que a burguesia, atenção, a burguesia está preocupada com o operário. A burguesia está preocupada com o trabalhador. É muito bacana que a banca, ela dá para você a oportunidade de identificar os erros. Pergunta que vocês fizeram para mim no chat. Rápido, pessoal. Quando você está fazendo a sua prova, o CNU, o tempo é muito importante. Temos que ser práticos. Encontrou o erro, não fica mais lendo uma, duas vezes. Acredite em você, ok? Vamos lá. Segunda questão. Olhem a imagem que nós já trabalhamos, mas alguns não têm o hábito de ler aqui embaixo. Você já olha a imagem, não sei. Mocinha, calma. Trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Você já viu que parte dos sindicatos, na marra, eles foram cooptados pelo Estado. Você já viu que o DIP, ele vai jogar a ideia de Vargas, o pai. Atenção, trabalhadores homenageiam Vargas pelos seus 10 anos de governo. Ok, eu vou para o texto. No que se refere à política trabalhista, Getúlio Vargas, ele conjugou com bastante sucesso uma forte repressão ao movimento operário. Ele reprimiu o movimento operário com a criação de um conjunto de leis que representaram avanço. Ao mesmo tempo que ele reprime, que ele não vai dar condições para o sindicato, teremos avanço nas leis trabalhistas. Lembra que a CLT permanece até hoje. No dia 1º de maio de 43, foi assinado o Decreto-Lei 5.452, que instituía a consolidação das leis do trabalho e unificava toda a legislação trabalhista já existente no país. Desde então, a CLT sofreu alterações, mas tendo em vista o Decreto de 43,
Registra-se que, naquela ocasião, os trabalhadores objetivaram as seguintes conquistas. Lembra, trabalhador urbano, o rural não. Atenção! Primeira, adoção no território nacional da carteira profissional, ela passou a ser obrigatória para o exercício de qualquer emprego. A partir deste momento, até hoje, né? Você chega numa empresa, não tem esse papo de experiência não, né? Papo furado. Já tem que assinar a tua carteira. Detalhe, hein? Aqui eu falo rapidinho. A carteira profissional é um avanço? Sim, mas também é uma forma de controlar aonde você foi empregado, porque foi demitido. 2. Estabelecimento do limite máximo de 8 horas diárias de jornada de trabalho. Atenção, o trabalhador ele só pode trabalhar 8 horas. Mais do que isso, a hora extra. Lembrando que essa hora extra hoje está sendo extinta, porque os caras estão criando banco de horas. Em vez de você receber, você vai ganhar horas para poder passar na sua casa. 3. Direito a todo empregado de um descanso semanal de 24 horas. Atenção! No momento em que você trabalhou ao longo de tantas horas, você vai ter um descanso, que geralmente é no domingo, que era, né? Porque o trabalhador hoje, principalmente do comércio, trabalha de domingo a domingo. 4. Aprovação do salário mínimo, pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador do sexo masculino. Por que só sexo masculino? Trabalhador do sexo masculino e feminino. Está errado. Liberação para a formação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria. Só pode um sindicato para cada categoria, ok? Só pode um sindicato, sem restrição por parte do Ministério do Trabalho. Você viu que o Ministério do Trabalho vai restringir, sim. Estão corretas apenas 1, 2 e 3. Ei, moço, eu disse para vocês, tá? Vamos curtir, vamos compartilhar, faz os teus comentários, diz que valeu, vale a pena, eu me empolgo, vai que eu trago mais um bate-papo. Se eu voltar com vocês aqui pelo YouTube, é só para corrigir 1, 2 ou 3 questões. Aqui é a mostra do que é a loja do concurseiro. Aqui vai estar o meu notebook, vai estar o tablet, eu estou dando aula, vocês estão interagindo comigo. Vem, faz parte do nosso curso. Ei, moço, ei, mocinha, aprovação é a sua verdade. Valeu!